Bom dia a todos. Mais uma vez, com alegria, a oportunidade que estamos tendo de estar aqui nessa busca constante, do nosso aperfeiçoamento pessoal, para que a gente possa caminhar com mais leveza, compreender mais as coisas que acontecem ao nosso redor. Enfim, é uma oportunidade maravilhosa que o nosso irmão Jesus nos oferece um caminho digno e fácil de ser trilhado, e a gente coloca muita dificuldade. Então, essa casa, ela abre um leque de facilidades para que a gente possa trilhar esse evangelho com mais amor, com mais compreensão, Essa oportunidade de estarmos aqui hoje é um exemplo disso. Hoje nosso irmão Altair vai trazer o tema Vidas Sucessivas, dando continuidade às reencarnações, e oportunidade para a gente compreender mais tudo aquilo que acontece com a gente hoje, que pode ter relação com os nossos atos de hoje, pode ter relação com o nosso passado, que a gente ainda está obscurecido no nosso subconsciente. Então, a gente passa a compreender melhor tudo isso. Vamos dar início, então. Vamos fazer a prece rogando o amparo não só de Jesus, de nossa Mãe Santíssima, como da equipe de nosso irmão Miravez, equipe que compõe essa casa, os tarefeiros, e que estão aqui todos buscando esse conhecimento, buscando compreender cada palavra em si, para que a caminhada se torne mais leve. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos aqueles que nos têm pedido. Não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Eu passo a palavra ao nosso irmão. Bom dia a todos. Nós vamos rogar a Jesus, a espiritualidade amiga, que possa nos conduzir no estudo de hoje. Como o nosso irmão disse aqui na abertura, nós vamos dar sequência a um tema que nós fizemos uma grande viagem essa semana, iniciando domingo passado com o Alan, que veio nos falar sobre Nicodemos e Jesus. Na segunda-feira nós tivemos a reencarnação que nós trouxemos. Na quarta-feira tivemos o tema Evolução com o Jonathan. E hoje nós vamos, junto com a espiritualidade amiga, fazer uma abordagem sobre vidas sucessivas, fazendo meio que fechamento dessas semanas de estudo sobre a reencarnação, mas tentando uma abordagem um pouco diferente, para a gente pegar desde lá dos primórdios, de quando surgimos em humanidade no início. Então, quando iniciou lá atrás, nós tínhamos três preocupações que eram primordiais. A primeira era o alimento. O homem saía para caçar porque tinha fome. Esse foi um dos primeiros movimentos. Então ele ia à caça em busca do alimento. A segunda necessidade que ele tinha era a sede. Então ele ia em busca da água. E a terceira necessidade era o abrigo. Devido às intempéries, às tempestades, às situações climáticas, ele tinha que buscar um abrigo. E isso permeia em nossas encarnações até hoje. De uma certa forma, ainda vivenciamos por isso: alimento, água e segurança. Até hoje, nós estamos presos nesses três pontos.
evoluindo nesses 3 pontos. Então, naqueles irmãos nossos, quando iniciamos essas fases, o nosso objetivo principal era o seguinte: a gente vivia por instinto, dava fome, saía, caçava, comia e quietava. Dava sede da mesma forma, buscava. E quando vinham as intempéries climáticas, frio, chuva, ventos, buscava segurança, buscava um abrigo. E fomos caminhando. Nesse processo, nós começamos a aprender a selecionar aquilo que a gente estava buscando, aquilo que a gente ia alimentar. Se buscava na época coisas que iam alimentar, mas igualmente comia-se coisa que matava. Porque não havia o conhecimento, a gente estava dentro de uma experiência nesse processo evolutivo. E a gente foi caminhando. Passado mais um pouco, começamos a observar, os homens da época começam a observar o meio que eles vivenciavam, os animais, as plantas, a selecionar, até que conseguimos observar o céu. E ali foi observado que algumas estrelas, um grupo de estrelas, não se movimentava, sempre parado, em qualquer época sempre parado. E que alguns astros, como o Sol, por exemplo, se movimentava, mas numa rota definida. Ele sempre aparecia, passava na mesma rota, no mesmo caminhar. Outra observação mais à frente seria a Lua, que foi interessante, porque a Lua, apesar de ter a mesma rota, ela tinha uma diferença. Em determinado momento ela estava cheia, completa, em outros momentos menor, em outros momentos só uma partezinha, mas também completava esse ciclo. E o homem então começou a observar que na natureza existia um ciclo e que esse ciclo obedecia uma ordem. Que aquilo obedecia uma ordem suprema, divina. Todo dia, durante séculos, aquilo foi sendo observado e passando para gerações como tradições. Aí o homem começa a perceber que determinados alimentos, em determinadas épocas, se plantados, ele daria bastante frutos. Veio a agricultura, inicia o processo da agricultura. Ele começa a observar também que os animais, cada fêmea, a cada ano, reproduzia. Dentro desse processo de observação, ele conhece melhor a fauna. E observa que também, como agricultura, que se você plantar a semente certa, no momento certo, você tem um determinado resultado. Seria aquilo, fazer a coisa certa, na hora certa. E mais para frente nós vamos voltar a esse contexto da coisa certa na hora certa. Então ele observa que ele plantando em cada coisa tem seu tempo. O arroz tem seu tempo para plantar, a verdura, o feijão, o trigo, o milho. E ele começa a acompanhar esse ciclo. E começa a perceber, por exemplo, que o milho plantou, ele cresce, floresce, começa as espigas chegam ao ponto de maturidade e depois começa o declínio até a morte, até ela se decompor. E ele começa a acompanhar isso. E ele começa a perceber
que esse ciclo funciona na flora, na fauna, na agricultura. E aí vem a pergunta: será que esse meio todo que está organizado pelo ciclo natural e de uma ordem perfeita, o homem estaria fora dele? O homem estaria à margem dele? Ele não teria um ciclo também em que ele nascesse, em que ele crescesse, em que ele chegasse à maturidade e que houvesse a renovação? Esse processo que nós comentamos aqui, em poucas palavras, demorou-se séculos, milênios, a gente trabalhando esse processo de experimentação para que a gente chegasse ao equilíbrio, para que a gente chegasse onde nós estamos hoje. Hoje estamos aí com a tecnologia perfeita para tudo. Naquele tempo, naquela época, era pura e simplesmente pela intuição e observação. E o progresso era mais lento, demorava-se mais, porque tinha que haver um entendimento. Depois desse processo todo de observação e em busca da água, as grandes cidades eram todas construídas à margem dos rios. Primeiro eram pequenos grupos, depois aldeias, depois um aglomerado maior, que se pode comparar com as cidades de hoje. Né? Assim começou o início da cidade e das civilizações. E nós viemos nesse processo desse ciclo, encarnando e desencarnando vidas sucessivas. Na doutrina, nós temos nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. É o ciclo. Como o trigo, nasceu, cresceu, chegou à maturidade e depois vai ser replantado, vai nascer de novo. Fazendo essa introdução, nós vamos passar um pouco para a nossa atualidade. Nós observamos aqui que a natureza, a lei natural, ela é perfeita. Ela é perfeita. Tem ciclos até hoje. E os ciclos são perfeitos. Se você pegar na parte do animal, por exemplo, da fauna, cada espécie tem seu ciclo reprodutivo. Tem seu ciclo de vida. Cada espécie. Na flora, a mesma coisa. Na agricultura, a mesma coisa. Só que esses reinos, mineral, vegetal, animal, o reino mineral, quando o homem lá começa também a observar a pedra, o ferro, né, ele vem descobrir, por exemplo, que o ferro, se ele for levado ao calor em qualquer parte do mundo, ele tem a mesma reação em qualquer parte do mundo. Diante dessas observações, ele começa a criar ferramentas, casas, até chegar aonde estamos hoje. Aí nós chegamos no nosso processo reencarnatório agora, nessa encarnação, e nos enxergamos de que forma? Nasci, tem 50 anos que eu estou aqui, o que eu aprendi aqui, o contexto da minha vida é esse. Então, se eu nasci numa família humilde, com grande sofrimento, com grandes lutas, com grandes dores, é porque eu pequei. Se o outro nasceu numa família abastada, sem dificuldade nenhuma, passou pela vida sem dificuldade, não, aquela foi abençoada por Deus. Até nos nossos relacionamentos conjugais, nós trazemos dessa forma. Quando a gente fala que um casamento hoje é abençoado, o que nós enxergamos? Um casal que não discute, um casal que tem uma conta bancária tranquila, um casal que
não temos filhos sem problemas, sem dificuldade, né? Não é a visão que a gente tem? Mas o que nós estudamos aqui no nosso processo reencarnatório difere um pouco disso. Porque o nosso processo reencarnatório ele vai falar de diferenças não financeiras, não diferenças materiais. Ele vai falar de diferenças espirituais, de processo de evolução espiritual. Cada um aqui está no melhor lugar que a espiritualidade amiga e os mentores conseguiram colocar nesse momento para que a gente possa trabalhar aquilo que nos é necessário. Então, se eu sei que a minha encarnação tem um ciclo e que eu tenho que ter disciplina nesse ciclo, que o nosso grande problema, ou o nosso maior problema é a disciplina, nós não conseguimos manter dentro desse equilíbrio que a natureza tem, por exemplo. O que seria um equilíbrio da natureza no ar? Para a gente refletir um pouco. Não seriam os filhos respeitarem os pais? Não seria o natural? E o que você tem hoje? Através da busca de um amor que a gente não entende, houve uma inversão de valores. Os filhos não conseguem respeitar os pais porque os pais não se fazem respeitar. Se fazer respeitar, gente, dentro de um ciclo desse, dentro do raciocínio que eu estou trazendo aqui, não é ser agressivo, não é isso, não é impor de maneira agressiva, pela arrogância, pelo grito, é educar, é fazer da mesma forma que Jesus faz conosco. Eu peguei uma experiência interessante dentro do estudo que a gente estava fazendo para hoje, que está dentro do processo. Você reencarna aí naquele processo da agricultura, do plantio. Você vira para Jesus e fala assim: olha, nessa encarnação eu quero plantar pimenta, que é para a coisa arder bastante. O pai olha lá e fala assim: olha, você quer plantar pimenta? Essa pimenta é indiana, ela é brava. Não, mas eu quero a pimenta. Tá bom. Você tem o livre-arbítrio, vai plantar pimenta. Só que nós não temos medida. É como uma criança. Em vez de eu ir lá e plantar 1 metro quadrado, eu vou lá e vou plantar 15 hectares de pimenta. Depois que eu plantei, eu vou ter que colher. Vai ficar pesado. Eu vou virar para Jesus e falar: pai, vamos dividir essa pimenta? Tem muita gente no óleo, cada um pegando uma pimenta, a gente divide e alivia o meu plantio. E eu vou carregando aquela pimenta na encarnação. Quando eu chego no plano espiritual, é feita uma revisão. Na encarnação seguinte, quando eu reencarno, eu venho com um projeto de vida, viro para o pai e falo assim: pai, eu quero plantar um tiquinho de pimenta. Ele fala: pimenta? Só que aí a conversa muda, porque aí já houve o aprendizado da encarnação passada. Mas quanto de pimenta você queria plantar? Eu acho que 10 metros quadrados de pimenta está bom. 10 metros está bom. Aí eu vou fazer meu plantio, porque já houve a consciência daquilo que eu passei. Eu trago essa consciência, eu trago comigo no meu processo de vidas sucessivas. É o patrimônio moral do espírito, e que poucas vezes a gente escuta, porque a gente se deixa levar muito pelo leito. A natureza me mostra, como eu trouxe o estudo aqui, que ela tem um ciclo, e esse ciclo é respeitado perfeitamente. Teve até agora há pouco tempo aí o pessoal falando que ia ter um astro que podia tomar com a terra, né? Gente, desorganizados são nós. O plano espiritual é muito organizado. Muito organizado. As coisas não funcionam da maneira que a gente enxerga. É muito organizado. Se a gente tiver disciplina na vida para entender esse processo e passar para os nossos filhos que estão chegando para uma encarnação nova, esse processo, a gente facilita a vida nossa e deles de maneira que vocês não acreditam. É um grande milagre. Entender o processo.
Só que nós temos muita informação hoje. Eu disse aqui que a tecnologia faz tudo, não faz? Hoje você chegar nas máquinas de colheita, é de apaixonar quando você vê. Eu vi um outro dia, o cara perguntando para um agricultor, onde que é seu escritório? Ele falou, vem cá. Subiu na máquina, falou, aqui é meu escritório, tem tudo. Tudo automatizado. Colhe, prepara a terra, põe a semente. Mas nós esquecemos para trás um lado que está custando um preço para a gente nesses processos reencarnatórios muito grande. É que a ciência tem que evoluir, deve evoluir e precisa evoluir. Mas o moral tem que acompanhar. Porque senão, aquela mesma tecnologia que poderia ser muito boa, vai ser danosa. E que impacto que isso tem dentro dos nossos lares? Não adianta eu receber um filho muito inteligente, com uma capacidade muito avançada, se eu não souber dar para ele direcionamento. Ele vai se perder. É aquela lei da física, né? A potência sem direção. Não adianta. Ele vai se perder. Vendo um estudo agora recentemente, dizem que os maiores criminosos, as pessoas mais perversas, são somente pessoas muito, muito inteligentes. Porque a pessoa que não é muito inteligente, ela não consegue chegar a esse ponto de perversidade. Ela não tem estrutura. É o bem sem direção. É aquela criança que na hora que tinha que ser evangelizada, que tinha que ser educada, que tinha que receber o não. Aí, nesse processo reencarnatório, nesse ciclo, eu desencarno, volto para o plano espiritual e vou receber alguém como filho. E faço a programação. E esse filho vira para mim e fala assim, pai, mãe, você sabe das minhas deficiências. Pelo amor de Deus, me coloque em freio. Me coloque em freio. Porque senão eu vou me perder de novo. É tudo conversado, é tudo combinado, e isso é fato. Isso acontece. É dessa forma que nós reencarnamos. E nós chegamos aqui, na primeira crise que temos com os nossos filhos, nós falamos aquela frase muito triste, né? Ah, esse aí eu já entreguei para Jesus, que ninguém dá conta. Como é que eu vou devolver para o Pai algo que Ele me deu por misericórdia, para que a gente cresça? Educar dá trabalho. Falar não é difícil, mas é necessário. Olha o exemplo da pimenta. Não teve que passar a dor para poder entender o processo. Eu trouxe no primeiro estudo aqui o exemplo da criança que vai tomar uma injeção. O que ela primeiramente pensa quando ela vai tomar a injeção? Dor. Ela conhece a dor. Quem conhece o benefício da injeção são os pais, que sabem os efeitos que vão vir a longo prazo. Ela não, para ela é dor. Tanto que na hora que ela toma a injeção, ela fica brava com a mãe. Olha, você tinha que me proteger ou com o pai e está me fazendo sentir dor, ela não consegue perceber. Nós, dentro da nossa encarnação, também não. Nós recebemos aquilo que está programado dentro da nossa encarnação, mas a gente entra naquela guerra que nós estudamos aqui recentemente, do desejo e da necessidade. A minha necessidade, hoje, principal, é estar na família que eu estou. O meu desejo é diferente. Porque o que eu busco? Eu almejo uma felicidade que eu desconheço. Eu quero ser feliz. Como eu não tenho crescimento moral para entender como é felicidade, eu começo a buscar meios para me fazer feliz. E nem sempre os meios que eu vou buscar para ser feliz vai me atender. Então o que eu começo? Eu vou para algo. Chega no final de semana, trabalhei a semana inteira. Como eu não tenho a referência para me dar equilíbrio, eu vou buscar a felicidade no algo. Quem frequentou porta de barra aqui sabe disso. Um papo de boteco é delicioso. Você sabe por que ele é delicioso? E que tem alguns terapeutas aí que falam até que é interessante?
porque é meio descomprometido. Ninguém tem compromisso com ninguém. Você fala o que quer, escuta o que não quer também, fica tudo ali. Quando você sai daquele ambiente, você vai para um ambiente que você tem compromisso, que é o seu lar. No seu lar, demanda duas situações que você precisa sempre estar trabalhando. A principal é o amor. A segunda é a renúncia. Renunciar pelo outro. Nas coisas mais simples. Quem tem filho aqui sabe disso. Você está lá preparando para tomar um banho, o filho vem correndo, mas não, pai, eu vou tomar primeiro, ele está lá para tomar um banho. É uma renúncia. Você abre mão da sua vida e está no momento certo de abrir. Lembra do plantio na hora certa e no momento certo? Você foi criança, você foi jovem, você engravidou aí é para os dois lados, tanto para o pai como para a mãe. A mãe engravida 9 meses antes. A mãe engravida, aliás, a mãe é mãe 9 meses antes. O pai geralmente é pai quando ele criou a criança. Mas a mãe, a partir do momento que ela engravidou, ela é mãe. Dali para frente, a vida é uma renúncia. Você deixa de ser a queridinha da mamãe para ser a mãe, para poder educar e levar aquele ser que você está recebendo por misericórdia divina à frente. Só que para a gente chegar nesse termo, e isso hoje na nossa sociedade, no processo reencarnatório, está um problema sério, criança de 12, 13, 14 anos ficando grávida, quando deveria estar brincando de boneca, deveria estar sendo educadas, vão ter que ser educadoras. Vocês acham que isso pode dar certo? Aí, os pais assumem o papel dos filhos, recolhem essas crianças com amor, e tem que recolher mesmo, e vai amparar. E começam alguns desajustes sociais criados por nós mesmos, por não respeitar esse ciclo. Porque não adianta eu falar aqui de vidas sucessivas, reencarnação, processo de reencarnação, isso para a gente já está sabendo. Agora, como que a gente está lidando com isso no nosso dia a dia, dentro da nossa casa? Eu estou respeitando esse ciclo? Ou eu estou criando seres equilibrados? E aí, quando vem essa diferença que a gente fala de necessidade do espírito, porque você pode ter 2 filhos que nasceram na mesma casa, todos 2 responsáveis, todos 2 estudiosos, e para um as coisas parecem que acontecem por passos de mágica, e para o outro é coisa mais complicada. É porque os 2 estão em fase de experimentação diferente. Cada um tem um processo a ser trabalhado. Por isso que a gente nunca deve ficar se comparando com o outro, porque vai dar errado. Na família, nas nossas famílias tem muito isso. Um filho que tem dificuldade, mas o filho de fulano é estudioso, ele é assim. Gente, o filho de fulano é fulano. O seu filho é outro universo. É outro universo. Ele precisa se encontrar. E para ele se encontrar, ele tem que sair do conflito. Nós já estudamos aqui que nós nos tornamos uma nação extremamente superficial. Nós corremos, buscando, não sabemos aonde que a gente está. É igual o cachorro correndo atrás do rabo. A cada época a sociedade mostra para nós um modelo de beleza, por exemplo, e que é copiado por todo mundo. Eu lembro da minha geração, se você saísse com uma calça rasgada, era feio. Hoje sair com uma calça rasgada é moda. Me traz evolução isso? Não tem. Aqui a gente está falando de questões de espírito. O que isso vai impactar no espírito? Como que isso vai impactar? Na bebida, por exemplo. Eu trouxe um exemplo aqui. Quando eu bebo, eu estou fazendo o quê? Eu estou destruindo o maior tempo que Deus me deu. Se eu estou destruindo, depois eu vou ter que harmonizar. Eu vou beber,
em excesso, porque isso vai se repetindo. Os problemas da bebida todo mundo conhece, é problema no fígado, é a cirrose e outras tantas. Eu vou desarmonizar meu perispírito. E como é que eu vou consertar isso depois? De que forma que eu consigo consertar isso? Aí, numa encarnação, que aí a gente entra já até na justiça da reencarnação da lei divina, nasce uma criança. Gente, isso aqui é exemplo, viu? Vou até usar a fala do que eu estudei. Isso é um exemplo, não é regra. É exemplo, é só para a gente raciocinar. Nasce uma criança que com 2 anos de idade ela tem uma doença e desencarna. E os pais estão por causa do sofrimento, porque não tem dor maior. Por que isso aconteceu com ele? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso é assim? Gente, o processo é assim. Houve um comprometimento lá atrás, ele veio, teve a oportunidade, esse espírito teve o contato com o corpo até os 2 anos para reparar a alma do perispírito, desencarna, para daí a alguns anos ele ter um corpo perfeito. Lembram aqui de uma história que eu trouxe e que cabe aqui, de uma pessoa que no momento de ira ele matou a esposa estrangulou, apertou, estrangulou, matou. E dali para frente, tudo que ele tocava, ele tinha asco. Porque a mente era uma coisa... tudo que ele tocava, e ele começou a desejar não ter mão. E foi criando um processo, desencadeando um processo que ele perdeu, teve uma doença e teve que cortar as mãos. Passou o tempo, ele desencarna e vai para o plano espiritual. Ele chega lá no plano espiritual, o perispírito está como? Sem a mão. Não é lógico? Ele vem e reencarna numa família com 2 cotocos. Qual que é a primeira visão da família? Coitadinho, por que esse menino veio? Por que Deus permitiu que ele nascesse assim? Oportunidade. Quando você encarna e que você não tem mão, qual que é seu maior desejo? Ter uma mão. Você começa a pensar naquilo. Você vai criar uma prótese. Aquele pensamento vai corrigindo o perispírito. Você consegue uma prótese nessa encarnação, na encarnação futura, você já vem com o perispírito perfeito. Seria mais ou menos isso, esse processo. Porque senão, quando a gente fala da justiça, poxa, você tem uma criança que morre com 2 anos e naquele mesmo dia desencarna um com 90 anos. Aonde está a minha justiça? Nós precisamos começar a prestar atenção novamente naquilo que nos compromete. Que compromete o nosso perispírito, a cópia do nosso físico. O que nós fazemos no nosso físico vai refletir no nosso perispírito. E, consequentemente, nas desencarnações para frente. Então, se eu começo a desarmonizar hoje aqui, eu vou encontrar desequilíbrio na frente. Não é punição, é correção. Lembra do plantar? Adianta eu plantar o arroz fora de época? Não vai resolver. Cada cultura tem sua época. Cada animal tem seu ciclo. E o homem não foge à regra. Eu estava voltando a fazer um estudo agora do livro Caminho da Luz e estava rindo. Olha como é que nós somos complicados, gente. Eu vou pegar um exemplo que nós temos hoje dos primórdios do ciclo da natureza. Se você pegar um agrupamento de pessoas hoje, você não consegue criar uma linha de disciplina, a não ser num lugar que seja um lugar que a pessoa recebe remuneração, que é o trabalho. Lá imposto para ela, ela obedece, porque fora dali não. Nós temos uma necessidade, pela busca da felicidade que a gente desconhece, de ser diferente. Se as carteiras estão todas organizadas aqui, aí eu quero assim. Se está todo mundo calado, não, mas eu quero ficar em pé. A gente está sempre buscando uma maneira de ser diferente, de fazer diferente, e nem sempre de se destacar
dentro do conceito evangélico, de uma maneira equilibrada. Fica uma conversa meio pesada, mas é para que a gente possa refletir do que a gente está fazendo hoje, para que a gente possa realmente ter uma manhã equilibrada. Não adianta simplesmente eu achar assim, eu reencarnei e vim nessa família, já que minha vida é assim, eu vou ficar assim, sou assim pro resto da vida. Não. Nascer, morrer, renascer ainda, ou renascer de novo. Progredir sempre. Nós estamos sempre progredindo. Sempre. Se não por amor, aí vai pela dor. E aí quem vai determinar isso, quem vai determinar essa situação, somos nós mesmos. Nós temos alguns conceitos religiosos que tentam definir essa situação, como o céu e o inferno, por exemplo. Tem cultura aí que diz que você já está se predestinado, ou para sofrer ou para ser feliz. Seria que meio que um sorteio, né? Chega aqui, eu vou jogar um monte de papel. Se cair felicidade na mão de vocês, vocês vão ser felizes. Se cair maldade, vocês vão ser infelizes. Não justifica e nem consola. Outros já melhoram um pouquinho. Você tem o pote do céu e você tem o pote do inferno. Então você faz uma boa ação, vem uma pedrinha para o pote do céu. Você faz uma má ação, vem uma pedrinha para o pote do inferno. E você vai vivendo e vai fazendo essa contabilidade. Mas aí, chega no final da sua encarnação, vai contar, você tem no pote do inferno 100 pedrinhas e no pote do céu 99. Aí, por causa de uma pedrinha, você vai ser condenado para sempre. E essa teoria justificaria se todos que você ama, todos os seus amigos, fossem todo mundo para o céu. Porque a partir do momento que você chegar na contagem e sua mãe ficou com uma pedrinha a menos, imagina você no céu e sua mãe no inferno. Ou imagine uma mãe que o filho, por causa de uma pedrinha, de um ato, às vezes involuntário, de não de desejo, ela perde essa capacidade. Também não funciona. A doutrina espírita, ela nos traz a lei de responsabilidade. Você plantou, você vai colher. Por que tem essa diferença evolutiva? Essa diferença de estágio, de purificação de cada um? Por que um irmão que nasceu na mesma casa, tem o mesmo estudo, tem as mesmas condições, evolui e o outro não? Porque a necessidade, o plantio de um foi uma coisa, o plantio do outro foi diferente. Cada um vai colher de acordo com o seu plantio. Numa plantação, numa semente, a parte mais decisiva é os primeiros momentos, não é? Você tem que ter mais proteção. Começou a brotar, começou a crescer, vem com a fragilidade, não é? Depois que começa a ficar mais robusta, ela por si só vai. É a criança. Reencarnou, recebi, é o momento de maior atenção, de estar mais ligado. Ontem eu tive uma experiência, eu andei passando numa padaria, ela não chegou a nem ver. Uma criança, que a padaria tem aqueles caminhos que são feitos para criança, né? Na altura certa, está lá os M&M, as guloseimas, e o menino pegou um pacotinho de M&M. E o pai pegou na hora e colocou no lugar. Ele partiu com agressividade para cima do pai, pegou outro e colocou em cima do balcão. O pai pagou e saiu. Eu fiquei observando. Não é crítica, não leve para o lado da crítica, vamos levar para o lado do exemplo espiritual que pode edificar. O que esse pai mostrou para o filho dele? Se ele agredir, ele consegue. É o que a criança faz na birra. Se a criança fez birra, gente, mesmo que você tenha condições, não dá. Você está trabalhando o egoísmo dessa criança, você está trabalhando o orgulho. É esse o processo. Num outro momento, você compra e entrega. Mas naquele momento específico, não cede. Porque a gente hoje cede muito pelo mais fácil.
Eu já contei o exemplo aqui, que eu estava aqui no Itaú Paulo, tinha uma bola lá, que as crianças tinham que entrar e ficar um tempo determinado lá dentro, tinha que trocar o ar. Na hora que chegou o menino, ele bateu na mãe na bola. E a mãe, coitadinha, não pode, não sei. Gente, isso não é amar. Amar é ter limites. Lembra do processo reencarnatório que eu disse aqui? Nós vamos entrar, receber a criança, ela está nos pedindo socorro para ter limite. Está pedindo socorro. É como uma pessoa que bate dentro de uma casa espírita, numa casa religiosa. Quando nós aqui adentramos, nós estamos buscando Jesus e pedindo socorro. Mas para que a gente consiga esse objetivo, nós temos que ter disciplina. Nós temos que respeitar um círculo. Qual que é o círculo dentro de uma casa espírita? Eu vou chegar, eu vou ser recebido, eu vou passar por um atendimento fraterno, eu vou passar por um passe, eu vou escutar palestra, eu vou buscar um grupo de estudo edificante, vou entrar no estudo sistematizado da doutrina, vou entender o que é a doutrina, para daí eu saber para que caminho eu vou. Por isso que a espiritualidade fala, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Porque você faz uma caminhada, você vai se preparando e as coisas vão acontecendo. Seria mais ou menos o seguinte: você nunca trabalhou na área de economia. Você entra numa empresa e fala assim: olha, hoje eu quero ser o chefe do departamento financeiro. Você vai quebrar a empresa. Porque até você aprender, você entender o processo, você produzir de acordo com aquilo que aquilo necessita, você quebra a empresa. Nos nossos processos de vida é assim. Não adianta eu transferir para o meu filho uma liberdade que ele não está capacitado para entender. O que é isso? Você pegar uma criança de pequena idade, chegar no buffet e falar com ela: o que você quer comer? Ela vai escolher batatinha frita, o que ela gosta. Você tem que colocar o que ela precisa, ela não está capacitada. E para o meio social, mas meu filho já é independente. Não, seu filho não é independente. Seu filho está desamparado. Como nos primórdios lá a gente não sabia escolher o alimento, ele também agora não sabe. Ele está desamparado. E a encarnação dele depende exclusivamente do seu zelo. Dentro da doutrina nós temos uma música que diz: olhe pelos filhos que te confiei, em teus braços buscarão o meu convívio. São aqueles dos quais te falei, quando à noite em sonhos me buscava. Ó gente, isso é muito sério, ter um filho. Primeiro que não existe coisa mais maravilhosa do que ser mãe, no processo de maternidade. Quanto tempo o meu filho vai estar encarnado? Olha o processo, meu, já não é mais filho de Deus, né? Nós já estudamos aqui na reencarnação na segunda-feira sobre isso, né? Acho que foi na segunda mesmo. Que são as separações que a mãe tem, que ela sofre. Primeiro é a do parto, que a criança sai de dentro dela, cortou o cordão umbilical. Depois da amamentação, é outro rompimento. E depois, quando aquela fulana ou aquele fulano vem casar com meu filho, que aí ele tem que caminhar, é outra separação. Mas nesse momento ele tem que estar preparado, ele tem que estar com a base sólida. E para ele estar com a base sólida, depende muito do que eu faço hoje, do que eu ofereço para ele hoje. Vamos pegar, isso não é saudosismo que eu vou falar aqui não, viu gente? Vamos pegar as famílias da década de 70. Aí se o filho ficasse dormindo até 9 horas da manhã dentro de casa, você tinha que levantar e varrer um terreiro, cuidar de uma criação. Você tinha que ter uma atividade. Tinha que ter uma atividade. Hoje as nossas crianças dormem até meio-dia, 1 hora, e o pessoal acha normal. Gente, não é. Quando a criança está dormindo, ela está onde? O espírito está no plano espiritual, não está? Então ela está deixando de atender um dos lados. Se ela reencarnou para viver esse ciclo que nós temos aqui, para a evolução, ela passa o maior tempo dormindo, tem alguma coisa fora da programação, não tem? Ela está deixando de absorver oportunidades nas coisas simples. E isso é muito sério, gente. O seu filho, ele vai criar estrutura emocional
e casca, né, para fortalecer, é te observando, é te acompanhando no dia a dia. Se ele tem esses distanciamentos, ele vai ter maior dificuldade. A encarnação dele pode dar certo? Pode dar certo? Pode. Se ele for um espírito com a condição moral, que a condição moral dele dá a ele a condição de sobressair ao meio, ok, ele vai conseguir. Mas se ele não for, ele vai se perder. Porque não é no que a gente fala que a gente educa, é no que a gente faz. Então essas oportunidades que a gente tinha, eu posso falar de cadeira, meu pai era mecânico, pai de 13 filhos, meu pai tinha uma técnica para educar que era maravilhosa. Nossa, só eu xingava demais, gente. Ia sair para brincar e passava de carro para em casa, que era a oficina, era junto de casa. Pegava uma lata de parafuso, virava no chão para cá e separa. Estou jogando bola e eu lá catando parafuso. Mas o que esses parafusos me ajudavam a não ir para caminhos que não deviam, hoje eu consigo reconhecer. E hoje também eu consigo ver companheiros meus de caminhada que tiveram muita facilidade de falar, ou se meus pais não tivessem deixado eu ir por esse caminho, embora que ir pelo caminho foi escolha dele, mas o pai também sente isso. Por que eu não freio? Porque tem coisa, a encarnação não é imposta. Pergunta 132 no Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? Inicia-se assim: Deus lhes impõe a encarnação, é imposto, é obrigado, eu preciso ir, que é aquela concepção da injeção. A criança conhece a dor, nós conhecemos a dor da encarnação, mas nós não conseguimos mensurar o valor daquilo que a gente está vivenciando hoje, seja onde a gente estiver, passando pelas dificuldades que a gente tiver. A gente não tem capacidade de avaliar esse avanço que veio na nossa encarnação, pois não? Tá, eu nunca deixei meu filho, enquanto eu tinha esse adolescente, participar de carnaval. Não deixava. Sim. Não deixava comigo. Só que meu filho não gostei e não deixava o menino participar. Enquanto ele foi adolescente, enquanto estava ali, não deixou. Aí esse ano, agora, ele já é menor de idade. Ele já faz 21 anos, e depois teve a pandemia, que ajudou a proibir. E esse ano ele foi no bloco. Não gostou. Eu não só, não gostou. Você sabe por quê? Porque ele não acostumou com esse ambiente. Você trouxe um exemplo para a gente. Ela trouxe o seguinte: o filho dela nunca foi no carnaval, nesse ano ele teve a oportunidade e não conseguiu permanecer lá. Quando a base é bem feita, porque não adianta você tentar tirar o filho do mundo. Você tem que preparar o filho para o mundo e não para ele ser do mundo. Porque quando você prepara o filho para o mundo, é aquela criança que pegou o menino que eu dei o exemplo, que você foi lá, deu corretivo e não. É aquela criança que está com um brinquedinho aqui, o outro menino pega ali, ela larga esse aqui, que é aquele. E que os pais falam, ah não, ele é sistemático. Não, ele é egoísta. E você começa a trabalhar esses valores nele, e você dá para ele uma base, ele consegue vivenciar no meio que ele está, de maneira equilibrada. Aquilo não vai atrair. Não vai atrair. Gente, isso é muito sério. Tudo que funciona no espírito, qual que é a maior ferramenta do espírito? É o pensamento. Na sua vida, a maior ferramenta de destruição ou de criação que você tem é seu pensamento. O seu pensamento te define. Tanto define que, se você quiser saber o tipo de espírito que está te acompanhando, olha o que você está pensando, vai ser exatamente aquilo. Lei de afinidade, lei de atração. Nesse processo, se o espírito já vem com a bagagem, porque tem crianças, tem jovens que não cedem a certos apelos da sociedade, por exemplo, por patrimônio próprio. Às vezes os pais gostam, mas aquela criança não é dada aquilo. Já é patrimônio da criança. E pode ser o inverso também. Mas na condição que a senhora trouxe de pai e mães, no início é não mesmo. Não adianta você querer ir para o inverso do seu filho, que vai dar errado.
Nós somos uma sociedade, eu vou trazer aqui o Rosando Clint, que ele tem um estudo muito bacana sobre isso, e ele fala o seguinte: nós somos uma sociedade muito repressora, que nossos pais falavam não e era não até pelo olhar, né? Quem é da antiga aqui sabia. Se você chegasse na casa de alguém para visitar, olhasse alguma coisa da mesa, seu pai olhava para você, você já sabia que não era para pedir. Pelo olhar, você já sabia. Então era uma repressão muito grande. O que nós entendemos? Meu filho não vai passar pelo que eu passei. Está aí o grande erro. Sabe por quê? Porque não houve equilíbrio. Não houve equilíbrio. Poderia ter tido um avanço, mas é passando pelo que eu passei que eu me tornei quem eu sou. É respeitando essas regras. Lembra lá da regra do plantio? Fazer o certo na hora certa. Os antigos tinham um ditado que dizia: o pepino se torce de novo. Ou seja, você tem que corrigir enquanto está cedo, porque depois que passou fica muito mais complicado. Depois que o egoísmo está instalado, depois que a criança toma conta, não tem conserto, é muito difícil. Só o processo reencarnatório, através de muitas dores. Imagina se vocês recebem ali filho, marido, esposa, e não consegue depois ser. Vamos pegar aqui a mãe de André Luiz. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Muito gostoso. Ela chega, André Luiz, vai para o nosso lar, ela já está num patamar acima, e o pai numa situação muito difícil. É um dos maiores exemplos reencarnatórios de amor que eu já vi dentro da doutrina. O pai tinha amantes enquanto encarnado, estava lá atrelado com elas nesses campos vibracionais. André Luiz desencarna, vai para o nosso lar, e a mãe, quando há um encontro deles, André Luiz pergunta pelo pai. Ela fala assim: olha, seu pai está em regiões ainda complicadas. E André Luiz tenta entrar no assunto pelo que ele tinha feito. Ela fala: olha, não me cabe enumerar os feitos do seu pai, mas eu já estou pedindo a misericórdia divina para que eu possa voltar à Terra, uma nova encarnação, recebê-lo como marido e as amantes como filhas, para ressignificar esse amor. Aonde havia um amor de rivais, entrar um amor de mãe e de filho. É a beleza da reencarnação. É o processo do amor. É para isso que nós estamos aqui vivenciando, para aprender a ressignificar e aprender a amar. Não tem outro objetivo. Nascer, morrer, renascer de novo, progredir sempre. Esse é o nosso objetivo. Mas para mim progredir, eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que entender que para mim chegar à casa de Miramês, ou para mim chegar numa igreja católica, numa igreja evangélica, eu tenho que renegar a mim mesmo. O que Jesus disse? Quem quiser vir a mim, renegue-se a si mesmo. Eu tenho que pegar tudo que eu tenho por verdade, colocar de lado e entender o processo. Entrar no contexto de amar. E amar, gente, é dar disciplina. Ô, gente, alguma pergunta? Está faltando ainda alguns minutos. Vamos aproveitar esses minutos para fazer um fechamento da seguinte forma. A sociedade nos apresenta diversas oportunidades, tanto para a gente como para os nossos filhos. Nós temos maturidade de avaliar e o dever de ampará-los. A busca da felicidade nos leva a caminhos muito desconhecidos quando a gente não entende o que é o Evangelho. Porque a maior felicidade do Evangelho é a prática da caridade. É a renúncia de si mesmo em prol do próximo. É fazer o bem pelo bem. Quando a gente não faz isso, a gente começa a gastar energias em campos que a gente não deve. Vocês observaram que nós temos, mas não levem como crítica pessoal, que nós estamos numa geração hoje aonde as tatuagens estão crescendo de forma acelerada, de pessoas que cobrem o corpo todo. Eu vim no centro da cidade, vocês já devem ter visto, ele é todo tatuado, do rosto para baixo,
Vocês já pararam para pensar e analisar isso? A pele é o maior órgão do corpo humano, ok? Então é o maior órgão que você tem no corpo é a pele. A medicina nos diz, quando você faz uma tatuagem, você mata aquele espaço. Quem é da área médica aí pode falar melhor. Aquele tecido vai ficar morto. Isso vai comprometer o perispírito. Encarnações futuras, você vai vir com alguns problemas de pele, algumas dificuldades para repor aquilo que está sendo feito. Mas, Altair, você está fazendo uma crítica ao processo? Não, muito pelo contrário. O que eu estou chamando a atenção é para o seguinte: o que está em mim que está me criando essa situação, que o meio me oferece isso e eu vou ceder? Porque nós temos uma colega de trabalho da Andréia, há pouco tempo ela já pintou quase o corpo todo. E eu conversando com ela, deu uma liberdade. Eu falei, não vou falar o nome dela, eu falei, olha, fulana, isso aí pode trazer um... não quero pensar nisso não. Eu me sinto bem assim. E ela tem alguns conflitos, que já a gente conhece. Eu também não vou enumerar aqui, que são problemas sérios. Mas ela encontrou nisso uma forma de fuga. Gente, nós somos criação divina perfeita. Piercing, pronúncia está certa? Olha o que isso já está provocando hoje. De doenças. Você está abrindo um ponto para infecção no seu corpo de maneira natural. Essa semana eu estive aqui no Corpo de Bombeiros para olhar um negócio. Tinha um jovem tirando um anel do dedo. Uma dificuldade tremenda para cortar o anel. Semana agora. E lá, o bombeiro lá joga água, maquininha para cortar. Uma dificuldade tremenda. Que necessidade eu tenho de colocar no meu dedão algo para me marcar alguma coisa, sabendo que eu corro risco de cair, ter uma queda, vir inchar e eu ter um comprometimento? Essas coisas que a gente vai buscando é porque a gente precisa de trabalhar algo. E aqui, como eu disse, a gente não está pregando lição de moral, nem roteiro de vida. Aqui o roteiro é espiritual. Como espírito eterno que somos, é esse o nosso objetivo. Então, se eu tenho um roteiro espiritual a seguir, a nossa doutrina, nós temos o Pentateuco, que é o Pentateuco de Kardec. Se eu não concordo com o Pentateuco de Kardec, eu vou ser evangélico, ótimo, mas eu vou ser evangélico também disciplinado, com responsabilidade. Se não, eu vou ser católico, eu vou ser budista, ou se não, eu vou ser ateu, mas um ateu caridoso, um ateu equilibrado. Porque não é a religião que vai me definir, é meus atos que vão me definir. Isso é que me define. É nesse processo que eu tenho que estar atento. Mas aquele meio que eu abracei, eu tenho que abraçar com amor, com disciplina, procurar fazer o certo na hora certa. Dessa forma, eu consigo levar equilíbrio para dentro do meu lar, para dentro da minha sociedade, e aí sim nós vamos ter lá na frente um processo de regeneração. Ô, gente, é o que a gente preparou para hoje. Como esse tema foi muito exaustivo durante a semana, exaustivo da maneira gostosa e prazerosa de falar. Cuidem das sementes que estão na casa de vocês. E não é só filhos, é sobrinho, é netos, é vizinho. Qualquer semente que aproximar, cuidem com carinho. Dê exemplo. Saiba incentivar aquilo que está de belo na criança para que ela possa florescer e dar os frutos programados pela divindade. Que Jesus abençoe a cada área aqui representada nos dois planos da vida. Muito bom, muito bom. Obrigado, irmão. Está aí. Pela reflexão, né? E que a gente possa tirar conclusões benéficas de tudo que se foi falado, né? Porque uma das coisas mais importantes de uma sociedade que quer buscar a evolução é cuidar dos filhos, da nova geração. Nesse pormenor, a gente, inclusive, tem até um recadinho aqui, um convite para que os pais não deixem de trazer seus filhos para evangelização, né? Procurem trazê-los
incentivar o pessoal de mais idade para mocidade, pré-mocidade. Tudo é um argumento em mostrar Jesus para os nossos filhos. Isso é muito importante. Mas agora, gente, os nossos convites de sempre, que nós não deixaremos nunca de fazê-los, e agradecer também, né? Agradecer essa oportunidade que a gente tem. Logo após a prece vai ter o passe para quem quer receber novas energias. Então, o que a gente tem aqui de recadinho? Visitas aos lares que nós estamos fazendo, qualquer um que precisar, necessitar, achar por bem, fazer um culto no lar, né? Tem as instruções ali na portaria, só buscar essas instruções, e isso é muito útil. As nossas palestras aqui estão gravadas e estão no YouTube. Quem quiser rever, às vezes maratonar, né? Às vezes está lá para fazer uma maratona de vídeos, tem lá, busca lá Fraternidade Espírita Irmão Milanês, e vocês vão encontrar lá, pode escolher pelo tema, por palestrante, enfim, tá, vamos lá. Não deixe de dar o joinha e de fazer inscrição, né? Isso é muito importante. 2 oficinas maravilhosas, né? Oficinas de artesanato e costura. De costura é toda quinta, de artesanato é toda terça que vai, e os horários são de 14 às 17 horas. Quem sabe fazer e quiser ensinar, vem. Quem não sabe fazer e quiser aprender, vem. Né? O que se faz aqui verte-se em renda para casa, é doado para os enxovaizinhos das crianças que se faz aqui, enfim, ser útil. Eu acho que essa é a busca de qualquer um de nós. Ser útil, de qualquer forma, né? Ajudando o vizinho, ajudando o filho, ajudando o pai, todo instante, é ser útil. Eu acho que é isso que preenche o nosso coração. Enquanto a gente buscar ser útil, nós estamos buscando vida, e a gente está aqui para isso, é viver, né? Do mais agora é fazer a prece, agradecer a Jesus, ao irmão Milanês, a essa casa maravilhosa pela oportunidade, agradecer a vocês por estar aqui com a gente, reunindo, buscando juntar essas energias para que daqui nasça algo melhor em nossas vidas, né? Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora na hora de nossa partida. Que assim seja. Mãe Santíssima, cubra nossa caminhada com teu manto de amor e de paz, e que a gente possa ser abençoado pela tua proteção sempre. Se conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos, que Jesus os abençoe, que nossa Mãe Santíssima os proteja.